começar então o colóquio hoje do Ulisses Lins, nanopartículas magnéticas produzidas por micro-organismos magnetotáticos. Ulisses é professor titular da UFRJ, da microbiologia. Vamos começar então o colóquio hoje do Ulisses Lins, mas nanopartículas magnéticas. Um dos mais importantes pesquisadores na área de magnetotática. Ulisses é professor titular da UFRJ, muitíssimo trabalho que ele faz. Vamos começar então o colóquio hoje pelo lado da Ulisses Lins, mas um dos mais importantes pesquisadores na área de magnetotática. É professor titular da UFRJ, muitíssimo trabalho que ele faz. Vamos começar então o colóquio hoje pelo lado da Ulisses Lins, mas um dos mais importantes pesquisadores na área de magnetotática. Professor titular da muitíssimo trabalho que ele faz. Vamos começar então o colóquio hoje pelo lado da Ulisses Lins, mas um dos mais importantes pesquisadores na área de magnetotática. Professor titular da muitíssimo trabalho que ele faz. Vamos começar então o colóquio hoje pelo lado da Ulisses Lins, mas um dos mais importantes pesquisadores na área de magnetotática. Professor titular da muitíssimo trabalho que ele faz. Vamos começar então o colóquio hoje. Oportunidade de falar aqui do nosso laboratório, do nosso trabalho lá na UFRJ. Um dos mais E como o importantes Henrique já pesquisadores na área de anunciou, magnetotática. eu dou a chance de falar, eu estou Henrique obrigado, você, e aí, oportunidade de falar qualquer coisa, é só me avisar que eu faço o nosso trabalho lá na UFRJ. Bom, o título é mais para chamar você, como o Henrique já anunciou, eu dou a chance de falar, eu estou Henrique obrigado, como é que essas doenças, e aí, nanopartículas, oportunidade de falar qualquer coisa, é só me avisar que eu faço o nosso trabalho lá na UFRJ. Bom, o título é mais para chamar você, como o Henrique já anunciou, como é que essas doenças, e aí, nanopartículas, oportunidade de falar, o nosso aula para a microbiologia, bom, o título é mais para chamar você, como o Henrique já anunciou, como é que essas doenças, e aí, esse campo, o nosso aula para a microbiologia, bom, o título é mais para chamar você, como o Henrique já anunciou, existem várias manifestações sistemas biológicos relativos à percepção desse campo, o nosso aula para a microbiologia, bom, o título é mais para chamar você, como o Henrique já anunciou, existem várias manifestações sistemas biológicos relativos à percepção desse campo, o nosso aula para a microbiologia, o título é mais para chamar você, como o Henrique já anunciou, existem várias manifestações sistemas biológicos relativos à percepção, mas é nas bactérias que o fenômeno é o nosso aula para a microbiologia, o título é mais para chamar você, como o Henrique já anunciou. Se você olhar aqui, existem várias manifestações sistemas biológicos relativos à percepção, mas é nas bactérias que o fenômeno é o nosso aula para a microbiologia, o título é mais para chamar você, como o Henrique já anunciou. Se você olhar aqui, existem várias manifestações sistemas biológicos relativos à percepção, mas é nas bactérias que o fenômeno durante a filmagem o título é mais para chamar você, como o Henrique já anunciou. Se você olhar aqui, existem várias manifestações biológicos relativos à percepção, mas é nas bactérias que o fenômeno durante a filmagem por que isso o título é mais para chamar você? Se você olhar aqui, mas é nas bactérias que o fenômeno durante a filmagem por que isso o título é mais para chamar você? Se você olhar aqui, biológico, mas é nas bactérias que o fenômeno durante a filmagem por que essas bactérias, se olhar aqui, em vários deles você tem a biológico, mas é nas bactérias que o fenômeno durante a filmagem a nossa linha de pesquisa, essas bactérias, se olhar aqui, em vários deles você tem a biológico, mas é nas bactérias que o fenômeno durante a filmagem
biológicos, mas elas vão serve pelo atual, a nossa linha pesquisa, essas várias, como elas são, elas não conseguem mas elas serve pelo atual, a nossa linha pesquisa, essas várias, como elas são, elas não conseguem mas elas serve se orientar, se orientar, a nossa linha pesquisa, essas várias, como elas são, elas não conseguem magnética. Então, na verdade, o que a gente sabe, e é mais útil para a gente, é que aqui não dá para ver muito bem. Isso aqui, ó, o magnetossomo, na verdade, é um cristal mais uma membrana biológica produzida pela bactéria. E nessa membrana, essa membrana define uma região dentro da célula bacteriana e é dentro dessa vesícula que a bactéria precipita o cristal. E ela não faz isso de forma aleatória, ela controla o processo todo, como eu vou mostrar aqui para vocês. Aí está a chave do que a gente quer fazer. Porque se eu entender o controle, eu consigo, quem sabe, reproduzir. Esse cristal ele pode ser de magnetita ou de greigita, tanto faz, o isomorfo, né? Da magnetita. O mais comum é o de magnetita. Bom, só para dar uma noção muito rápida de como isso aqui ocorre, isso aqui é um modelo de uma célula bacteriana, tá? Um desenhozinho. Primeira etapa, ela vai lá, faz umas vesículas. Essas vesículas começam a se alinhar ao longo de um filamento que tem dentro da célula e vão formando os magnetossomos. Tá? E todo esse processo é orquestrado e controlado. E quando a célula divide, ela divide uma parte desses magnetossomos para as duas células que estão em divisão. Então, a informação magnética, vamos dizer assim, ela é transferida de uma geração para outra pela bactéria no momento que ele faz. Isso que eu estou falando aqui são 15 anos de trabalho de muita gente, porque descobriu-se o seguinte, que no genoma, nos genes lá das bactérias, tem 4 pedaços, fragmentos, 4 operões. Operão é um pedaço de DNA que é controlado geneticamente por um promotor. Ou seja, isso aqui existe no genoma da bactéria e todas essas 47 proteínas aqui estão envolvidas na produção da vesícula, na precipitação do cristal, na captação do ferro, na limitação do tamanho do cristal e tudo isso. É difícil até de acreditar que isso tudo é feito para você ficar usando o campo geomagnético para ficar se orientando, mas eu não tenho todas as respostas, aliás, eu tenho todas as perguntas. Resposta eu não tenho muita, não. Aqui, ó, esses 4 promotores, esses 4 operões aqui, e esse aqui é o receptor de ferro. Eles são chave porque é o seguinte, essa estrutura e a sequência do DNA varia de uma espécie para outra. Então, aqui eu tenho uma ferramenta que me ajuda a entender como esse processo aconteceu. Eu consigo estudar bactérias, grupos que são considerados mais antigos, e comparar a sequência desses genes aqui entre eles e decidir se eles são do mesmo grupo, quem veio antes, quem veio depois, e como é que eu posso propor que esse fenômeno de magnetotaxia aconteceu. Tá? Bom, só para ilustrar aqui, isso é só uma ilustração realmente muito simples aqui, ó. E aqui está a superfície da bactéria. Para o povo da microbiologia, não sei se tem aqui da microbiologia, isso é uma bactéria gram-negativa, então tem 2 membranas, a de fora e a interna invagina nessa espécie aqui, e fica grudado. E aqui está o cristal. Nessa outra, ela faz a invaginação e solta o magnetossomo e precipita o cristal aqui dentro. Só aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 proteínas que são transcritas em série para que esse fenômeno aconteça. Então, como é que esse estudo é feito, para vocês terem uma ideia? Eu venho aqui e faço um mutante. Mutante não é aquela coisa do filme
de terror não, mutante em microbiologia é algo que você consegue trabalhar. Então eu faço um mutante que anula a ação desse gene aqui. Eu venho aqui nesse gene e coloco alguma coisa aqui no meio, que impede que ele seja expresso. E aí eu vejo o fenótipo. Ah, então tá. Se eu nocautear, isso chama-se nocautear, também não é o nocaute do boxe, né? Se eu nocautear o gene sequencialmente, eu paro a produção da vesícula. Então esses genes estão envolvidos na produção da vesícula. Tá? E eu tenho que fazer isso para 16 proteínas. É um trabalho bastante complicado. Tá? Em volta dessas vesículas, você ainda tem outras proteínas que ancoram aqui e fazem o alongamento e controlam o tamanho. E esse anel aqui, que chama FTSZ, é o aparato celular que faz a constrição, que separa uma célula da outra na hora da divisão. Então está tudo associado. Para ela poder dividir, ela tem que produzir a vesícula antes. Então, assim você garante que a bactéria, primeiro ela fica magnetotática, depois ela divide, e a partir daí ela vira uma célula, viram duas por fissão. Isso no modelo, tá? Isso não vale para todas as espécies. Aqui só para vocês terem uma ideia, isso é a microscopia eletrônica de transmissão, desculpa a imagem não está muito boa, mas vocês veem aqui as vesículas e os cristalzinhos formando aqui no interior. Cada cristal é envolto por uma membrana biológica. A etapa seguinte da formação da vesícula é a entrada do ferro. O ferro vem do ambiente. Tá? Então ela capta ferro do ambiente ativamente. Esse ferro não é por difusão, existem proteínas que bombeiam o ferro para dentro da célula, e de dentro da célula, parte desse ferro já vem reduzido, ou uma parte dele é oxidado e parcialmente reduzido para formar a magnetita, e novamente, não dá tempo de eu explicar aqui, você tem uma série de proteínas que estão envolvidas na captação do ferro, porque senão o ferro precipita dentro do citoplasma, então ele não pode precipitar, ele tem que sair da superfície e parar dentro da vesícula, passando por um intermediário proteico, além desse ferro ser usado nos processos metabólicos da bactéria. E isso está associado, essa precipitação do ferro, aqui dessas proteínas, estão associados ao metabolismo. Está vendo aqui a entrada de oxigênio da célula, a concentração de oxigênio interfere no pool de elétrons, que vai interferir na proteína controladora, que vai permitir ou não a precipitação do cristal. Então, se a concentração de ferro for muito alta, de oxigênio for muito alta, além de ser deletério para a célula, ela para de produzir o cristal. Então, ela tem um mecanismo interno em que ela regula a produção do magnetossomo pela região do sedimento onde ela está localizada. Tá? E aqui outro, enfim, fixação de nitrogênio, presença de nitrogênio e tudo mais. Isso tudo para explicar, se você vai em qualquer ambiente que tem um gradiente de oxigênio, você vai encontrar essas bactérias, mas você encontra em maior ou menor concentração, dependendo da região que você está localizado. A ideia é que essa ligação de algumas questões metabólicas com a produção do magnetossomo é que seja a chave para entender esse processo aí. Tá? Com isso, as bactérias modificam a morfologia, que é a mais comum aqui da magnetita inorgânica e octaédrica, para cristais prismáticos, e essa morfologia aqui que é única, né, que é cristal de ponta de lança, que só existem em bactérias. Tá? Só elas produzem isso aqui. Bom, uma outra característica dos cristais produzidos pelas bactérias magnetotáticas é que raramente eles têm defeitos cristalinos. São perfeitos, são puros no sentido de que você só tem magnetita ali. A não ser que você cresça a bactéria numa condição absurda, numa concentração absurda de cobalto, ela vai incorporar cobalto na rede cristalina. Mas se você for no ambiente, ela não tem nenhuma das contaminações que você encontra normalmente em magnetita. Não tem titânio, não tem nada disso. A magnetita é pura, é monodomínio magnético na maioria, e quando tem algum defeito cristalino, eles são desse tipo aqui, ó. Não chega nem esse defeito, isso aqui é uma mácula, né? Aqui é que está o defeito. Ó. Isso é muito pouco comum. Do ponto de vista de aplicação, isso é interessante, né? Uma partícula que tem uma faixa de 50 a 100 nanômetros, pura, uma variação de tamanho que chega, dependendo da espécie, 5% só entre os cristais, quer dizer, isso é uma fábrica de ímã, né? Que é onde um dia, quem sabe, a gente vai chegar. E aqui, só para ilustrar, a variação nos genes que tem entre diferentes espécies na natureza. Tá? Esse trabalho aqui foi o primeiro que marcou
a ideia de que evolutivamente elas variavam. Não dá tempo, vocês me desculpem, não dá tempo de eu explicar o que é cada um desses, e eu nem sei de cabeça, para ser honesto, teria que olhar nos trabalhos, mas o importante é saber que se você tem pacotes, o que é interessante quando a gente discute a evolução do fenômeno da magnetotaxia, é que isso é o que se chama de ilha genômica. Ilha genômica começou com estudos de patogenicidade. Algumas doenças microbianas elas eram passadas em cepa, a capacidade de causar a doença era passada de uma cepa bacteriana para outra, e não era por transferência vertical. Não eram as bactérias mães que geravam as filhas, era lateral. As bactérias raramente fazem sexo, vamos dizer assim, elas reproduzem por fissão. Mas existem uns mecanismos de transposição. Ela pega uma parte do DNA e transfere para outra. E aquela característica vai toda para a bactéria que não é necessariamente relacionada a ela. E é isso, no genoma, você consegue identificar pela sequência de DNA, tem uma série de parâmetros que você faz. Então, o que a gente descobriu aí, estudando essas bactérias magnetotáticas, é que em algumas espécies é uma ilha genômica, ou seja, é o pacote inteiro. Sai o grupo inteiro de genes, vai para uma outra cepa, e aquela cepa deixa de ser não magnetotática e passaria a adquirir a magnetotaxia como um traço. Só que falar é fácil, né? Fazer isso é bem complicado, porque o fragmento de DNA é muito grande. E isso atrapalha muito a nossa vida, porque de vez em quando, quando as condições estão ótimas no meio de cultura, não tem a pressão seletiva do meio, a bactéria, de uma hora para outra, decide que ela não precisa mais fazer o magnetossomo. Então, ela pega e joga essa ilha, simplesmente anula isso aqui e para de produzir os cristais. Aí você está feliz da vida fazendo seu doutorado, chega no meio, você descobre que as bactérias todas pararam de produzir os cristais sem explicação aparente. Aí você tem que começar tudo de novo. Enfim, mas dá para fazer. Depois dessa introdução relâmpago, eu vou falar um pouco das linhas que a gente trabalha lá no laboratório e por que a gente está interessado. Um exemplo, a gente começou há muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, a trabalhar na Lagoa de Itaipu, aqui na região oceânica de Niterói, né? Então a gente ia lá na Lagoa, que é a praia bonita, né? Mas aqui é a Lagoa. Aqui na Lagoa de Itaipu, você ia lá e coletava o material e foi fazer a análise filogenética. Isso aqui é uma árvore filogenética que diz quais são os grupos de micro-organismos que estavam presentes naquela região, naquele momento que você coletava. Aqui, isso hoje em dia, na época que eu fazia doutorado, isso era algo sensacional. Hoje em dia isso é feito de maneira rotineira nos laboratórios, não é mais algo muito complicado. Tá? Então a gente tinha encontrado na Lagoa de Itaipu 2 grupos de bactérias que nos interessavam lá, que são essas aqui. Umas pequenininhas e essa grandinha, essa maiorzinha aqui com os cristais grandes, ó. Tá? Que a gente chamou de Itaipu 1 e 2. E tinha um Itaipu 3. A Itaipu 2 e 4, a gente sempre teve dúvida, mas enfim, acho que vingaram, vamos dizer assim, foi Itaipu 1 e Itaipu 3. Os microbiologistas têm essa mania. É uma cepa, você dá um nome. Você tem que dar um nome, porque senão você no futuro você não consegue discriminar. E esse nome é o nome que vai ser válido caso aquilo seja transformado numa espécie válida, né? Que você precisa cultivar. E quando você isolava os cristais, você via cristais pequenos e cristais muito grandes, que esses aqui não seriam nem monodomínios magnéticos, seriam 2 domínios. Seria muito tentador, né, dizer, olha, 2 bactérias, 2 tipos de cristais, cada bactéria é um tipo de cristal. Infelizmente, não foi assim. E essa aqui, que faz os cristais grandes, estaria fazendo mais magnetita, talvez para compensar pelo fato de que a gente está aqui na região de anomalia, né? E que o campo magnético é menor, mas isso também não deu muito certo. O que a gente conseguiu fazer foi fazer a holografia, né? E mostrar que aqueles que seriam, em teoria, 2 domínios magnéticos, na verdade, eram um só, quando estava em cadeia, né? E que isso, quando saía da cadeia, eles pareciam ter mais de um domínio, e isso aí, esse processo parou. Parou porque, naquela época, nós não tínhamos cultura
meio de cultura, bactéria no meio de cultura. Você ia, como ainda é feito até hoje, você vai a campo, coleta, deixa no laboratório e você extrai aquilo magneticamente. Então, a nossa ideia naquele momento era, vamos começar um projeto para cultivar micro-organismos magnetotáticos. Tá? A análise, daqui a pouco eu volto a isso. A análise desses cristais maiores mostrou aqui, ó, que são um modelinho do cristal, é magnetita bonitinho, com formato, e ele poderia até ser usado como um marcador biológico, porque os cristais têm uma orientação específica na cadeia, e isso em sedimentos, você poderia identificar a presença de bactérias magnetotáticas em sedimentos antigos e usar isso como um indicador de, enfim, indício biológico da produção de magnetita. Aí a gente tentou fazer uns meios de cultura. A microbiologia, tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de microbiologia, é que microbiologia parece muito simples, até você tentar fazer. Aí começa a ficar complicado. Você fazer um meio de cultura para um micro-organismo que você já conhece o meio de cultura é relativamente simples. Você partir do zero e fazer um meio de cultura para um micro-organismo que você não conhece é um outro problema. Tanto é que as estimativas são de que 1% de toda a diversidade microbiana existente, ela é cultivada. Por dois motivos. Ninguém tem conhecimento para cultivar e a quantidade de espécies é muito grande. Tá? Aí, em paralelo, a gente começou a estudar esse micro-organismo aqui, que a gente chamou de candidato magnetoglobus, que é aqui em colaboração com o pessoal do CBPF, que são várias células bacterianas, que aqui, quando você olha, isso aqui é microscopia de varredura, você olha a superfície, né, as células estão aqui. Quando você olha no interior, você vê aqui que todas as células são polarizadas, tem cristais magnéticos, esse aqui de greigita, tem uma estrutura comum, e aparentemente o ciclo de vida desse bicho é multicelular, como eu vou falar em instantes. Aqui é só para mostrar, para ficar registrado aí no vídeo, para os meus amigos microbiologistas, que eu falei do nome da espécie, não posso ser acusado de omissão. Está aqui, ó, o nome, a gente batizou, né, magnetoglobus. Aqui a demonstração por microscopia de que ele é mesmo. Só para vocês terem mais uma noção. Você vai a campo, pega esse micro-organismo. Lá tem uma coleção de micro-organismos. Aí você extrai o DNA e identifica uma sequência que é específica dele. Uma vez você tendo essa sequência, você tem que fazer uma sonda que é compatível com essa sequência e marcar essa célula de novo no ambiente para você ter certeza que veio dali e não foi nenhum tipo de contaminação. Tá? Essas bactérias, esse conjunto, né, de bactérias também tinha membrana em volta, tem centenas, milhares de cristais organizados em cadeias que não são de forma aleatória dentro do micro-organismo. Tá? E eles se dividem, como a gente mostrou aqui nesse trabalho com o pessoal aqui do CBPF, eles se dividem, o que a gente postulou, que eles se dividiriam dessa forma. Né? As células inicialmente cresceriam, se rearranjariam e se dividiriam em duas. O que tem aqui de diferente? O fato de que, se você olhar aqui, a bactéria inicia de forma multicelular, divide multicelular e volta para o estado multicelular. Isso aqui só tem um caso descrito em bactérias, é esse. Então, esse micro-organismo aqui parece ser, de fato, alguma coisa bem diferente que você pode usar em vários modelos de evolução de multicelularidade, como é que surgiu, como é que as células passaram do unicelular para o multicelular. Se você parar para pensar nisso, do ponto de vista biológico, não tem razão nenhuma para ser multicelular. Você só tem vantagem de ser unicelular. Tanto é que os micro-organismos estão em tudo que é lugar, que a gente não está. Então, assim, é mais vantajoso você ficar quieto e não juntar do que ficar aí fazendo essas associações. Mas a gente está aqui diante de um modelo e isso foi a primeira evidência que a gente teve 10 anos atrás. A gente, estudando o genoma dessas bactérias, que são essas aqui, nós descobrimos que os genes que são responsáveis pela produção dos magnetossomos nessa espécie, que faz sulfeto de ferro, são um pouco diferentes daqueles que fazem óxido de ferro. Isso foi a primeira vez que foi demonstrado que, primeiro, os genes existiam, e segundo, que alguns deles não se conhecem. HP aqui é proteína hipotética. Sabe que é proteína, mas não sabe o que é. Então, esse aqui talvez seja uma chave.
Tá? Fazendo o estudo da evolução de todos esses genes, a gente vê que as nossas bactérias são associadas às outras que produzem sulfeto de ferro, mais do que seria ela com as demais que produzem óxidos de ferro. Então, de cara, isso aqui já diz o seguinte, que a origem dos óxidos de ferro e do sulfeto de ferro, do ponto de vista biológico, a capacidade de precipitar, ela é única, porque veio do mesmo micro-organismo. Senão, eu não teria essa congruência aqui na árvore filogenética. Tá? O que seria bom mesmo é fazer a máquina do tempo, aproveitando que eu estou aqui no CBPF, eu podia fazer um apelo aqui para que vocês, de fato, inventassem aí a máquina do tempo, que a gente voltava, né, e parava de ficar viajando aqui, especulando, e via como as coisas de fato aconteceram. Né? Mas aqui, ó. Aí o que nós fizemos? Nosso grupo lá, em colaboração com o pessoal da França, pegamos várias espécies que já cultivadas e outras nem tanto, e fizemos uma analogia entre os diferentes genes. E chegamos à conclusão de que aquelas que fazem sulfeto magnético produzem, tem um gene específico, genes MED, né? A gente chamou de MED, mas associados ao magnetossomo delta proteobactéria. Delta é um dos grupos das proteobactérias, que é uma das divisões das bactérias. Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Tá? Então, as deltas são onde estão todas as que produzem sulfeto de ferro magnético, que teriam genes específicos. Com isso, a gente já pôde montar, utilizando os receptores de ferro como base dos genomas, uma árvore aqui, ó, dizendo que, de fato, tudo aquilo que acontecia com os genes da magnetotaxia acontecia com os outros genes da bactéria. Ou seja, a magnetotaxia evolui em paralelo com... Não é um fenômeno independente que tem sua própria dinâmica. Ele evolui junto com os demais micro-organismos, com a evolução dos outros micro-organismos. Tá? Aqui também a proteína de citoesqueleto, porque a bactéria tem citoesqueleto, e por aí vai. Bom... Recentemente, estou aqui mostrando aqui o resultado do Daniel também, né? E do Henrique, a gente achou o que a gente acha que é a produção de magnetossomo por ciliados. Ciliados são eucariotos. Então agora a questão é toda, o nosso dever de casa lá na microbiologia é pegar esses cristais aqui, pegar os genes e ver se no genoma desses ciliados existem genes semelhantes à produção de magnetossomo por bactérias. Por quê? Porque aí a gente demonstra que a origem do magnetossomo em eucarioto, ela também é, ou não, a mesma de bactérias. Tá? A questão é que os genomas dos ciliados são 10, 20 vezes maiores do que os de bactéria. Então, assim, é muito dado. É muita coisa para fazer, mas a gente estamos trabalhando nisso aí. Tá? Os cristais dos ciliados, está vendo? Eles são diferentes dos das bactérias. Tá? E aqui você vê, ó, que tem ferro, oxigênio e quase não tem, isso aqui enxofre, é ruído. Então, na verdade, é um óxido de ferro, é magnetita. Tá? E o tamanho dos cristais bacterianos são diferentes dos eucariotos. Isso elimina a possibilidade de que o eucarioto tenha comido a bactéria, porque isso, no ambiente, o que esses bichos fazem é comer bactéria. Então, ele pode ter se alimentado de uma bactéria magnetotática e incorporado o cristal, mas a gente tem evidências de que isso não estaria acontecendo. Tá? Para chegar nessa conclusão aqui, de que o que acontece com todas as bactérias naturalmente, acontece também com os genes que precipitam os cristais. Que isso é o nosso próximo capítulo. Tá? Daí, eu vou voltar à questão do cultivo rapidamente aqui. Isso é o que se faz no laboratório. Pega um pote de maionese, se você for mais saudável pode ser palmito, e você vai lá, enche com sedimento e água, deixa no laboratório, depois você pega um ímã, as bactérias vão nadar em direção ao ímã, você tira isso daqui e você faz uma série de meios de cultura que estão aqui representados num tubo, que aqui tem um gradiente de oxigênio, você inocula, não sei se dá para ver aí, mas aqui tem uma banda, que é um conjunto de bactérias que já está mais purificado. Daqui você passa para um meio específico em que cada célula cresce numa colôniazinha e faz uma bolinha dessa.
E essa bolinha que é escura, porque está produzindo magnetita, você passa para um meio puro, aí você tem uma cultura pura. Para ter uma noção de tempo, daqui para cá, 6 meses. Daqui para lá, 8 meses. Entendeu? Então leva 1 ano e meio para você fazer. Porque elas têm um crescimento lento e porque você tem que fazer vários testes, porque você não conhece nada acerca desses micro-organismos. Tá? Isso foi a tese de doutorado de uma menina da Colômbia, que é a Viviana, que conseguiu isolar. E aí nós conseguimos isolar a nossa aqui, que a gente chamou magnetofaba de feijãozinho, né? Australis, porque vai para o sul. Porque aqui ela nada para o sul, né? No hemisfério norte, as bactérias magnetotáticas nadam para o norte. Tá, e aqui você vê, ó, tem as cadeias de magnetossomos, aqui você tem os grânulos, uma série de estruturas dentro da célula. Tá? E estudando os genes envolvidos, a gente já sabe um bocado desse metabolismo. Esse aqui é um candidato a cultivar em grande escala para a produção de nanopartículas magnéticas. Tá? Esse trabalho aí a gente conseguiu fazer. Mas tem muita coisa para controlar, que aí é que é o problema. Uma coisa que é interessante do ponto de vista da bactéria magnetotática é que os receptores para sensibilidade quimiotática, para perceber substâncias químicas, eles são em número 12 a 16 vezes maiores do que em bactérias não magnetotáticas, ou seja, elas são muito mais antenadas, vamos dizer assim, do que as outras bactérias. A gente viu isso no genoma. E a quantidade de genes para a produção de flagelo é 14 vezes maior do que uma Escherichia coli, ou seja, ela tem um aparato flagelar muito mais complexo do que as outras. Como está aqui exemplificado, vários genes, aqui está a trajetória da bactéria nadando, né? Aqui é quadro a quadro, e aqui você vê os flagelos que tem 4, depende da célula, de 4 a 8 numa protuberância e 2 tufos de flagelo, e esse micro-organismo consegue nadar até 300, 400 micrômetros por segundo, que é em torno de 400 vezes o tamanho do corpo em 1 segundo, que é uma velocidade bem alta para uma bactéria. Tá? Nós também descobrimos que tem GEMAN, como não poderia deixar de ser. Fizemos aqui a caracterização de magnetita, tá? E mostramos que os cristais são, de fato, de magnetita. Aí tentamos cultivar o magnetoglobus. Foi a nossa ilusão. Tá? O projeto, repara aqui, ó, 2004. Naquela época estava todo mundo feliz, né, eufórico, a Copa do Mundo. Então a gente achou que ia conseguir. Fizemos o genoma, isolamos as características principais energéticas e de obtenção de energia desses micro-organismos. Fizemos um modelo tridimensional para ver o número de cristais e ver que tinham proteínas que juntavam as células umas nas outras. Essas proteínas são mais parecidas com proteínas de células nossas do que de bacterianas, ou seja, esse bicho é estranho. E isso poderia ajudar a gente a construir um modelo. Aqui, ó. 2013. Aí, testamos um meio de cultura. Colocamos no meio de cultura, começou assim, uns bichos muito estranhos, e começou a ficar, depois de muitas tentativas, mais parecido com o que a gente via no ambiente. Tá? Só que as culturas não estão puras. Tem uns bichinhos aqui que não estão querendo ir embora. E não estão produzindo magnetossomos. Não sei por quê. E também não estão se mexendo. Mas nós conseguimos mostrar em meio de cultura que elas são capazes de reproduzir multicelularmente. Então, assim, está no meio do caminho, a gente está esperando aí novas ideias para continuar esse trabalho. Tá? Aqui é melhor um aumento, você vê que tem as contaminantes aqui no meio de cultura. Bom, com isso a gente voltou para o papel ecológico, que não dá tempo de discutir aqui, mas tem uma série de questões que a gente pode fazer. Dentre elas, esses micro-organismos, o Henrique e o Daniel têm demonstrado isso, são sensíveis à luz, e isso pode ser uma pista para que a gente consiga cultivar com lâmpadas LED de diferentes cores. É a última, assim, digamos, é a última cartada antes de desistir. Tá? Mas, utilizando o mesmo conhecimento, nós conseguimos cultivar uma aqui que fazia os dois, que não é a magnetoglobus, mas ele faz os dois tipos de cristais, o óxido de ferro e o sulfeto de ferro, em paralelo. Tá aqui, greigita, não dá tempo de mostrar. Tem o sulfeto ali, em vez de ser o óxido. Tá? E esses têm os dois tipos de genes, os que fazem óxido de ferro e os que fazem sulfeto de ferro. Tá?
Quer dizer, não serviu para uma coisa, mas serviu para outra. E esses estudos estão parados aí. Eu estou aceitando sugestões. E aí a gente tem algo em paralelo que eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca fiz direito, que é testar as aplicações biotecnológicas desses cristais. Tá? Aqui, só para falar rapidamente. A vantagem é que o tamanho é controlado, a morfologia do cristal é controlada, o cristal é puro. A desvantagem é porque dá trabalho crescer e o custo é alto. Sai caro fazer um meio de cultura para bactéria magnetotática. Então, o que a gente fez? Pegamos uma espécie que fazia cristais prismáticos, ou seja, tem muito mais magnetita do que a que é normalmente usada como modelo. Intrinsecamente, o cristal tem um volume maior. Tá? E começou a trabalhar. Descobriu que esses cristais crescem porque eles são anisotrópicos, né? Ele cresce aqui numa ponta em direção da vesícula, é por isso que ele é prismático. Você tem uns filamentos aqui. E começamos a cultivar. Cultivo de micro-organismo é assim, você começa pequenininho, aí vai aumentando. Escalonar, que se chama isso em biotecnologia, né? Aumentar a escala. O escalonamento é o grande gargalo da produção em micro-organismos. Você sair do Saccharomyces cerevisiae, da bancada, para fazer aqueles fermentadores de 10 mil, 20 mil litros que o pessoal usa nas empresas de cervejaria, isso é um processo muito complicado. Porque se você pegar um volume de micro-organismos, jogar em 10 ml de cultura, ele responde de um jeito diferente se você pegar esse mesmo volume e jogar em 1 litro. Dependendo da espécie, em 1 litro ele não cresce. Porque ele não consegue se comunicar. Porque as bactérias têm um sistema de sinalização, né? Dilui muito, vamos dizer assim. Então você tem que fazer isso em escalas. Tá? Então a gente começou com o serrote, aqui adaptou, porque você tem que colocar o gás aqui dentro, tem que botar óxido nitroso, que é outro gás do riso, né? Não é uma coisa muito legal de ficar trabalhando. A outra é hidrogênio. Eu, particularmente, tenho um certo receio de trabalhar com hidrogênio no laboratório e um bico de Bunsen aceso para poder fazer a passagem. Eu acho que essa combinação não me agrada. Então, essa ideia eu descartei de entrada. Eu falei, não tem condição da gente fazer isso. Então, nós começamos com o óxido nitroso, nessas garrafas, desses frascos aqui de 2 litros, mas, na verdade, você só põe 1 litro. Aqui está tudo marronzinho, se você botar um ímã, tá vendo? Ó, as bactérias começam a crescer aqui. E aí, o que a gente fez? Nós fizemos um tratamento estatista que foi feito com o pessoal da COP, que são engenheiros estatísticos, né, que fizeram o tratamento, o tal do planejamento experimental fatorial. E aí pegaram o meio de cultura e tentamos otimizar com vários tipos. Erramos, né? Porque isso aqui era para estar uma curva bonitinha, mas já teve uma solução aqui que a gente encontrou. Para encurtar essa história, nós conseguimos aumentar na verdade, isso aqui a gente já melhorou. A gente conseguiu aumentar em 16 vezes a produção, aumentando 4 vezes o custo. Ou seja, na verdade, se aumentou, foi 4 vezes, né? Você sai mais caro. Por quê? Porque essas bactérias têm uma exigência nutricional, só cresce na presença de succinato, que é um composto orgânico que é o mais caro. Ou seja, talvez seja bactéria magnética gourmet, não sei. Mas elas só crescem na presença do succinato, e o succinato, quer dizer, só crescem muito melhor na presença do succinato, e o succinato é, infelizmente, desses compostos o mais oneroso. Tá? A análise de custo aqui nós fizemos de cada componente do meio. Tá? E aí, tá vendo? Ó, você tem que aumentar muito o succinato para poder... Esse aqui é o meio inicial, esse aqui é o meio final. E aqui, se você perceber, solução de vitamina foi tirada, que isso aqui também é um custo elevado. Fazendo aqui citando um outro exemplo, quando você testa meios de cultura, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, como se faz? Se dá uma fonte de carbono, uma fonte de nitrogênio, uma fonte de fósforo, oxigênio e vitamina. Mas ela pode não precisar das vitaminas. Se crescer, a gente continua botando a vitamina. Entendeu? É assim que é feito. Você pega as vitaminas. Que vitaminas? As 12 vitaminas que tem na receita de vitamina lá, escrita por alguém 40 anos atrás.
Quando a gente fez o planejamento experimental, a gente descobriu que as vitaminas não eram necessárias. Na verdade, elas estavam sendo colocadas ali como um hábito, uma sequência, uma consequência do que era feito, tá? Mas ainda bem que não precisou, senão ia ficar mais caro ainda. E aí fizemos no fermentador, aqui tem a foto do fermentador, com a produção, e a gente já consegue produzir partículas numa quantidade da ordem de miligramas, tá, por litro. Que não é assim grande coisa, mas também não é tão 3, 4 como se produzia inicialmente. Tá? E só para citar um exemplo, a gente pegou isso aqui. Isso aqui é um biofilme bacteriano. Biofilmes são comunidades de bactérias que crescem na superfície. Biofilme é uma das áreas de estudo mais intensas, porque dá um monte de prejuízo, né? Dá um problema danado, inclusive médico. Aí a gente pegou, botou os magnetossomos que a gente produziu, tratou a superfície e descobriu que eles crescem bem menos, cara. As bactérias, que são outras, crescem bem menos quando os magnetossomos, está vendo aqui? Estão na superfície. Isso pode ser um sistema, talvez usar esses cristais para fazer algum tipo de tinta, sei lá. Aí a ideia é o que vem daqui para frente, para a gente poder revestir superfície, algum tipo, para poder tratar e aí conseguir dar uma utilidade para esses cristais. Bom, aqui é só a quantificação, né, que a gente fez as quantificações no microscópio confocal, do tratamento com magnetossomo, tá vendo? Controle, as bactérias crescem, as não magnéticas, né? Muito mais na ausência do que na presença dos magnetossomos, tá? E é isso. Tem muito mais coisa para contar, mas o Henrique me obrigou a falar em 40 minutos. Aí, aqui são as pessoas que eu perturbo mesmo para trabalhar. Aqui são os estudantes que passaram pelo laboratório. A grana, sem dinheiro a gente não faz e provavelmente não fará, né? Pesquisa. E é isso. Muito obrigado.